Olá, professores e professoras, sejam todos muito bem-vindos ao canal do professor Tomás Veloso. Eu tenho aqui hoje para conversar com vocês algo que me perguntam bastante. Tomás, como é que a gente faz para ser palestrante na área de educação? Se liga na vinheta e vamos conversar sobre isso. Bom, você professor já deve ter participado de alguma semana pedagógica, de algum encontro onde você tem lá uma pessoa na sua frente falando sobre uma determinada temática. Essa pessoa ela é uma palestrante ou um palestrante, né, que tem ali uma certa expertise ou um conhecimento mais específico em determinado conteúdo ou dinâmica, que apresenta à sua plateia o seu ponto de vista, o seu estudo, enfim. Depende do contexto da palestra. E muita gente me pergunta, Tomás, como é que a gente faz para se tornar um palestrante? Eu acho que eu tenho tanta coisa para falar, tantas experiências vividas, que eu acho que seria importante compartilhar com meus pares. Mas aí vem um ponto interessante. Na verdade, não. 3 pontos que a gente precisa se atentar antes de querer adentrar nesse mundo das palestras educacionais, tá? O primeiro ponto é que você só vai ser contratado por alguém ou por alguma instituição ou sistemas de ensino se você tiver uma autoridade em um determinado assunto, ou seja, uma reconhecida competência em um determinado assunto. Esse assunto é o que, Tomás? Pode ser educação inclusiva, educação de jovens e adultos, tecnologias educacionais, ensino de ciências, ensino de matemática, literatura infantil, enfim. Várias são as possibilidades de você trabalhar especificamente no ramo da educação com algum tema que mais se agrade ou mais te agrade na hora de você se especializar. Então essa autoridade, ela tem muito a ver com o seu nível de conhecimento em determinados assuntos. E aí a gente entra nesse primeiro ponto. Mas Tomás, estudar, fazer mestrado, fazer doutorado é suficiente para eu me tornar, para eu me considerar essa autoridade? Na verdade, não. Existe tanto o ponto de vista da formação formal, né, desse conhecimento, que aí a gente entra mesmo nos cursos de pós-graduação, principalmente a nível de mestrado e doutorado, mas também temos um conhecimento prático que não deve ser desprezado. Então, se você tem aí 10, 15 anos de carreira, que tem resultados importantes, que desenvolve metodologias inovadoras, que já escreveu um e-book aqui, um livro ali, e faz parcerias, enfim, você já começa, mesmo não tendo uma formação formal, mas você tem um notório saber naquele conceito, ou naquele conhecimento, enfim, naquela área, que lhe gabarita, lhe credencia a entrar nesse mundo das palestras educacionais, sem sombra de dúvidas. Então a gente tem aí como um primeiro ponto de atenção, o primeiro ponto que a gente precisa precisa estar antenado, que é o ponto da autoridade em cima daquele conhecimento específico, tá? O segundo ponto, e é um ponto tão importante quanto o primeiro, tá? Não existe hierarquia aqui entre esses pontos que eu vou mencionar, é a questão do networking, tá? Você não consegue se expor ao mercado se você não tiver uma boa rede de relacionamentos. Então, cuide da sua rede de relacionamentos. Lembra daquele cara que é da editora, né? Aquele representante da editora, e aí você começa a dizer para ele, olha, eu tenho aqui um material, eu tenho uma palestra, eu montei um negócio, você acha que interessa a editora? Com certeza eles vão dizer assim, vou levar para o meu superior, vou levar para o pedagógico, vou ver professor, e aí você começa a se relacionar. Outra oportunidade é quando você já tem colegas, amigos, pares que já fazem esse tipo de trabalho, e aí você começa a comentar, olha, eu montei uma palestra que eu acho que é muito legal sobre educação inclusiva na educação infantil, né? Que é algo bem específico, mas muito necessário. Então, quem já palestra tem os caminhos, né? E tem os contatos de quem contrata. Então, acaba que esse networking, essa possibilidade de troca entre pares é fundamental. Então, fica aqui a sugestão para você estar sempre pensando aí em como expandir sua rede, como melhor utilizar sua rede, tá, de contatos para adentrar nesse mundo. O terceiro e último ponto é o ponto da oratória, da fala, né? A gente precisa ter muito cuidado como que a gente vai se expressar, a forma que a gente vai falar, para não parecer arrogante, não parecer autoritário ou impositivo. Então a gente precisa ter ali uma certa simpatia, né? Que é algo que eu tento fazer aqui nos meus vídeos, até para que vocês se percebam
que a gente está aqui para se ajudar. Eu não estou aqui para impor nada, eu estou aqui apenas para mostrar aquilo que a prática já me mostrou, né? Embora nunca ninguém tenha conversado comigo sobre isso, a gente aprendeu muito na marra, digamos assim, mas que hoje a gente tem uma certa maturidade de entender como é que esses processos funcionam. Então a fala, tanto do ponto de vista de eu falando no vídeo aqui com vocês, quanto vocês falando lá para os seus pares, professores, gestores. Ah, Tomás, meu público é de 50 pessoas, meu público é de 100, meu público é de 1000 pessoas. E aí? Né? Aquele friozinho na barriga é normal, você vai estar falando para os seus pares, para pessoas de alta competência, que sabem também do assunto que você vai tratar. Podem não saber tanto quanto você, mas eles têm uma boa noção daquilo que você vai trabalhar ao longo dessa palestra. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa nossa fala. E às vezes é importante que você se qualifique em relação a isso também. Então cursos de oratória, de posicionamento, de postura, de você se posicionar bem na frente da sua plateia, de indumentária, de vestimento, que também faz a diferença. Nós somos avaliados, pessoal, enquanto palestrantes, desde o momento que a gente entra na sala. Que olham pra gente, nós somos avaliados. Então, como você se comporta, como você interage com as pessoas, a sua simpatia, o seu trato, né? Falando baixo, cumprimentando, sorrindo. Esse comportamento, ele faz muita diferença, porque a palestra, diferente do que muitos acreditam, ela não começa quando o professor pega o microfone para falar. Ela começa quando o professor adentra a sala de aula e termina quando ele sai do recinto. Então a palestra é tudo isso e a gente precisa tomar bem conta de como que essas relações são apresentadas aos nossos pares, até mesmo para não causar nenhum tipo de inimizade, desconforto, tá? Então fica aqui essas minhas 3 dicas para vocês, que eu acho que são dicas que eu gostaria de ter ouvido quando comecei essa minha trajetória de palestras, ali em 2016, algo em torno disso, 16/17, tá? E espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui esse vídeo, comentem se vocês acham que a gente pode ou deve falar um pouco mais sobre isso e compartilha com aquele professor que você acha que pode ser um excelente palestrante. Fico no aguardo de comentários que possam gerar novos vídeos para o canal e a gente se vê na próxima. Um grande abraço e até lá!